pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Laís Deben, advogada, especialista em Direito Internacional de Família, sócia fundadora do escritório Leme Deben Advocacia Internacional, e hoje a gente tá aqui para responder perguntas. Semana passada a gente teve um vídeo no canal que foi bem polêmico, que gerou bastante dúvida na galera, e daí resolvi trazer aqui as principais dúvidas e as principais questões sobre esse tema. O tema é legalização no Brasil de casamento realizado no exterior. Então, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card, linkado aqui embaixo também, em algum lugar vai estar. E vamos lá pro vídeo então, sem mais delongas. Primeira pergunta: quanto tempo demora o processo de legalização de um casamento estrangeiro no Brasil? Minha amiga, assim, depende. Por que eu falo depende? Porque são coisas que você precisa levar em consideração para calcular mais ou menos esse tempo. Quais são essas coisas? Primeiro, você precisa da certidão de casamento, do casamento realizado no estrangeiro, você precisa dela. Então, às vezes, essa certidão se pega rápido, às vezes não. Segundo, você precisa levar em consideração o tempo de apostilamento, porque tem país que é rápido, tem país que é demorado. Então, você vai precisar saber mais ou menos como que funciona no seu país. Terceiro, você precisa traduzir essa certidão. Então, também você precisa levar em consideração essa questão da tradução da certidão. E a quarta coisa que você precisa levar em consideração também é o próprio cartório. Dependendo do cartório que você escolher no Brasil, vai ter um tempo. Tem cartório que é mais rápido, tem cartório que é mais devagar. E daí depende do cartório que você escolher. Mas, no geral, é um processo bem rápido. Eu acho que o que demora mais é a obtenção desses documentos, né? Então, traduzir, apostilar, etc. Mas depois, quando isso é formalizado, né, pedido para o cartório para fazer essa legalização, ele fica bem mais rápido. Pergunta 2. Já legalizei o meu casamento no consulado. Preciso registrar também no Brasil? Sim, precisa registrar no Brasil também. Por quê? Porque o consulado, ele não tem uma ligação direta com os cartórios brasileiros. Então, pode ser que exista essa falha na comunicação. O ideal é você pegar essa certidão que o cartório vai te dar e ir no Brasil e legalizar isso, tá? Isso pode ser feito online, claro, pelo cartório online, mas é preciso fazer sim. Terceira pergunta. Fiquei viúva após legalizar o meu casamento no Brasil. Como comunicar isso oficialmente? Então, para comunicar o falecimento desse cônjuge no Brasil, você precisa registrar isso em cartório também. É um processo bem semelhante à legalização do casamento. Você vai precisar dessa certidão de óbito, você vai precisar apostilar e traduzir ela e certificar ela no cartório que você fez o casamento. Daí eles vão fazer essa atualização para você, tanto nessa questão da morte, quanto no seu estado civil, né? Que agora vai passar a ser viúva. Casei no exterior e não alterei o meu sobrenome. Isso significa que não preciso legalizar o casamento no Brasil? Gente, não tem nada a ver. Essa questão do sobrenome, ela é uma questão superficial até. Ela também é uma razão para legalizar o casamento, mas não é só essa razão. E também não é a mais importante. A mais importante é o estado civil. Porque no Brasil, você não pode, né, ainda, não pode casar com duas pessoas ao mesmo tempo. Então, você precisa obrigatoriamente ser divorciado para casar novamente. Essa pergunta, inclusive, veio de uma pessoa que tinha casado mais de uma vez. Então, é muito importante você prestar atenção nisso, porque a bigamia, que é casamento com mais de uma pessoa, ela é crime no Brasil. Então, além de você ter questões civis, você também tem esse crime que é a bigamia, que ele é bem grave, na esfera penal. Então, pode ser que você também tenha que responder por esse crime. Então, não é só sobre o sobrenome e não é só sobre o reconhecimento do estado civil. Tem tudo que envolve isso, né? Compra e venda de imóvel, tudo isso que envolve legalização de registro, né? De bens, como que vai ser esse pacto nupcial. Então, é muita coisa além do sobrenome. Meu marido é estrangeiro e vai se mudar para o Brasil. O que ele precisa fazer para morar legalmente no Brasil? Show! Eu escolhi essa pergunta porque ela não necessariamente tem a ver com a legalização de casamento, mas também tem a ver. Por quê? Quando você vai morar com um cônjuge no Brasil, né? Esse é um cônjuge estrangeiro. Esse casamento, ele precisa estar legalizado no Brasil. Então, para você pedir o visto
né, que nesse caso é o visto de reunião familiar, reagrupamento, enfim, você precisa primeiro legalizar o seu casamento para depois pedir esse visto. Por isso que eu sempre alerto as pessoas que quanto mais cedo você fizer essa legalização do casamento, é melhor, porque daí às vezes você vai ter que fazer além do trâmite que você já tá fazendo no Brasil. No caso dela, é o visto, né? Além de fazer o trâmite do visto, tem que primeiro legalizar o casamento. Então, é isso. Você vai precisar legalizar o casamento para depois pedir o visto dele. Se o casamento foi registrado em um país que não é signatário da Convenção de Haia, o que devo fazer? Naquele vídeo que eu comentei para vocês, eu expliquei mais ou menos como funciona a Convenção de Haia. Se você não viu, vai lá ver. Se o país que o seu casamento foi registrado não é signatário da Convenção de Haia, você precisa prestar atenção nos trâmites, porque cada país vai ser de um jeito. Geralmente, essa legalização ela é feita pelo consulado. Então, a pessoa vai lá no consulado, faz de acordo com o que o consulado pede os documentos ali e faz essa legalização. Mas aí depende do país que você tá. É bom ver como que funciona nesse país e como que o Brasil funciona com esse país, que é bem importante também. Mas no geral é pelo consulado. Quais documentos são necessários para legalizar um casamento estrangeiro no Brasil? Eu vou te falar aqui quais são os documentos gerais necessários. Por quê? Porque depende muito de qual cartório você vai fazer essa legalização. Mas os documentos gerais são a certidão de casamento estrangeira original, apostilamento dessa certidão, a tradução juramentada dessa certidão, documento de identificação, né, das pessoas que estão casando, então seu e do seu marido. Aqui, se ele não for brasileiro ou ela não for brasileira, você pode usar CPF, ele pode fazer um CPF ou pode usar o passaporte. Mas aí depende do cartório, depende do que você vai querer fazer ali, se ele tem direito ao CPF, enfim. Daí você precisa consultar um advogado para te ajudar. E também um documento que geralmente é pedido é um formulário de requerimento. Para cada cartório tem um formulário, tem cartório que não tem formulário, mas eles disponibilizam uma lista de documentos. Então, além desses que eu já citei, pode ser que eles peçam comprovante de residência, uma série de coisas. O que eles vão pedir é o pacto nupcial, que eu também já conversei no vídeo com vocês sobre esse pacto, e também vou soltar um outro vídeo que fala sobre ele especificamente, mas basicamente eles vão querer saber qual que vai ser o regime de bens, né, que vai ser feito esse casamento. Então esse é um documento que também precisa e é bem importante. Basicamente é isso, tá? Vai precisar mais dependendo do cartório, mas aí você pode ligar lá, enfim, mandar e-mail que eles respondem. Posso me divorciar no Brasil se casei no exterior? Sim, pode. Mas por que você vai querer se divorciar no Brasil se você casou no exterior? Eu vou precisar te fazer algumas perguntas. Você vai querer se divorciar no Brasil porque você mora agora no Brasil? Porque os seus bens estão no Brasil? Ou porque os seus filhos estão no Brasil? Então, para te responder essa pergunta, eu não consigo responder sem te fazer outras perguntas. Porque dependendo do que você me responder, vai dar ou não para fazer esse divórcio no Brasil. O ideal é você consultar um advogado especialista para ele te auxiliar nisso, porque em alguns casos é interessante fazer no Brasil, até porque ele é mais barato, mas outros casos é impossível. O que acontece se eu não registrar meu casamento estrangeiro no Brasil? Sem registro desse casamento, você pode enfrentar muitas dificuldades com relação à vida civil e também com relação à vida penal. Por que eu falo isso? Porque para resolver questão de compra e venda de imóvel, para resolver questão de pensão alimentícia, registro de filho, tudo isso, o seu estado civil precisa estar atualizado. Se você não atualiza, vai ficar incompatível. Mudança de nome, né, que a gente já conversou, que também é uma coisa, não é a mais importante, mas também é bem importante. Tem um problema também da bigamia, que caso você não registre e case de novo, você pode responder pelo crime de bigamia. Então são várias coisas que acarreta a legalização. E assim, pessoal, legalização ele é um passo simples, tem algumas nuances aí que um advogado especialista vai conseguir te ajudar, mas ela resolve muita coisa, ela destrava muita coisa que pode ser que fique travada num
futuro próximo. Quando alguém da tua família falecer e você tiver que liberar a herança, quando um filho nascer e você tiver que registrar, aí você vai ter que fazer toda essa legalização para depois conseguir fazer essa coisa que você quer fazer. Até comprar imóvel, que eu dei o exemplo no vídeo anterior. Bom, mas eu vou ficar por aqui. Se você não conseguiu sanar a sua dúvida com esse vídeo, eu peço para você deixar aqui nos comentários sua dúvida. Ou também me segue no Instagram, lá eu também sempre tô muito ativa, faço perguntas, respondo perguntas, então vai ser muito legal te encontrar por lá. Vou deixar minhas redes sociais linkadas aqui embaixo, no escritório também. E vou deixar também o nosso site para você fazer um agendamento e conversar com os especialistas que vão te ajudar a legalizar esse casamento ou a resolver outro problema aí que você tá tendo com relação ao direito de família morando no exterior, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.